Fala aí, torcedor palmeirense, fala torcedor do Verdão. Pessoal, seja muito bem-vindo. Demoramos hoje, faltou luz aqui, não deu pra gente fazer o vídeo pra vocês aí. Vamos ver as últimas informações aí do Palmeiras aí, pessoal, que entra em campo hoje. Peço desculpa ontem, eu pensei que ontem era quinta, fiz maior confusão, já peço desculpa a vocês. O jogo é hoje do Palmeiras, né, contra o Internacional, fora de casa. E vamos ver as informações. Tem informações sobre o Arias, tem informação sobre o Palmeiras. Tem muita informação, fica até o final do vídeo, assinando até a metade, se vocês puderem. Então, se inscrevam também, ativa o sininho e compartilha suas opiniões nos comentários. É muito bom saber o que vocês pensam, é muito da hora. Mas trazer novas ideias de vídeo baseado no que vocês falam, beleza? Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Tem pergunta aqui sobre o Arias. A informação que a gente tem... Chega hoje, né? É hoje? Chega, né? Amanhã. Ele sai hoje da Inglaterra. Sai hoje e chega amanhã. Sai hoje da Inglaterra, chega amanhã. Isso. O Hernan falou, era entre quinta e sexta. Sexta. Pronto. Você falou mesmo. É, e aí tem a expectativa dele estrear até agora no domingo, acho que não, não deve dar tempo. Tá inscrito já tá inscrito. Já bidou? Vê se confirmou se já bidou. Tá. Já, no bid já. Faz 2 dias. Não, mas acho que ele não vai chegar amanhã pra jogar no domingo. Não. Última rodada do Paulista, não. A expectativa é o quarto de Aliás, quem vai ser relacionado hoje é o Alan no Corinthians. Vai ser? Bom, vamos lá, hoje tem mais Série A do Campeonato Brasileiro, partida bem interessante, hein? Para Abel Ferreira e para Pesolano. O Internacional recebe o Palmeiras e o Vinícius Nicoletti traz as informações pra gente desse confronto. Ô, Vinícius, você falou ontem, seria o terceiro jogo seguido, é isso, do Palmeiras com a mesma escalação? É isso aí, Bruno. Um abraço para você, para os companheiros, fãs de esportes. Isso nunca aconteceu nesses 5 anos de Abel Ferreira. Escalação pela terceira vez consecutiva. Para você ter ideia, ano passado ele não conseguiu repetir 2 vezes a escalação por problemas técnicos e físicos, suspensão dos jogadores e às vezes escolha do próprio treinador. Dessa vez ele pode repetir o time que venceu o Vitória na estreia do Campeonato Brasileiro e que também bateu o Corinthians no Clássico pelo Campeonato Paulista. Tem algumas opções aí que podem entrar na equipe, alguns jogadores podem entrar na equipe, mas ele pode repetir aí então pela terceira vez consecutiva. Quem segue de fora? Paulinho, né? A gente já sabe, tá fazendo toda a recuperação, tá avançando na recuperação, mas ainda só no mês de abril ou maio essa é a expectativa do Paulinho. E o Felipe Anderson segue de fora, ele iniciou a transição física nessa semana com dores no tornozelo, mas segue de fora, não foi relacionado para essa partida. O Sousa de repente pode entrar na equipe, o Fux na zaga se ele quiser mexer um pouquinho na defesa, mas em relação aos 2 últimos jogos, todos os jogadores à disposição. O Palmeiras não perde para o Internacional lá em Porto Alegre desde 2022, quando perdeu na última rodada, já tinha o título garantido, colocou um time lá alternativo e acabou tomando 3-0 nos 3 últimos anos. Palmeiras saiu com 2 empates e 1 vitória do Beira-Rio. Atenção, Bruno, nessa partida, nessa escalação, como estará Vitor Roque, que, claro, foi substituído na partida contra o Corinthians, saiu contrariado. O Abel Ferreira explicou porque ele deixou a equipe, pela questão física. Ele começou o ano sem poder jogar, são 7 jogos nessa temporada, marcou 1 gol, 4 vezes como titular. O palmeirense, né, fica aguardando a reedição da dupla Flaco e Vitor Roque. Por enquanto, o Flaco tem 4 gols e o Vitor Roque apenas 1. Bruno. Boa, então um confronto importante para o Palmeiras contra o Internacional, hein? Então desde 22, como o Vinícius falou, o Palmeiras não perde lá, ou o Inter em casa não consegue vencer o Palmeiras. E o tudo. Ou o Inter vai vingar o Corinthians, ou o Inter vai ficar na igualdade, ou vai tomar taca e eu vou ficar nervosa amanhã, então é melhor que ganhe, não é? Vamos dar uma olhadinha no que estão preparando o Inter e Palmeiras. Hoje é noite pra vencer, vencer, vencer. As últimas lembranças não são nada boas, né, Renata? O encontro mais recente entre Inter e Palmeiras foi um verdadeiro amasso. 4-1 Verdão no Allianz. O cara do confronto de setembro do ano passado foi Vitor Roque, que marcou 3 gols em um jogo pela primeira vez na carreira. 5 meses depois, a fase do Tigrinho não é a mesma. Só 1 gol em 7 partidas, enquanto Flaco Lopes já tem 4 bolas na rede e 3 assistências em 2026. Argentino que vem sendo convocado para a seleção e revelou os papos que tem com Lionel Messi, inclusive sobre o Palmeiras. Ele perguntou bastante por Palmeiras, ele
ele conhece bastante, ele acompanha. Não sei se acompanha tanto, mas ele conhece muito do nosso time. Eu tive a sorte aí de poder falar um pouco aí com ele nas concentrações. E logicamente eu trazeria ele. Já pensou, rapaz? Messi no Verdão? Enquanto Flaco sonha, o Colorado segue contratando. O atacante Kaique, ex-Manchester City, hoje no Bahia, foi oficializado por empréstimo de 1 ano. O retrospecto recente distancia as equipes. Nos últimos 10 jogos, o Verdão levou a melhor em 6 e o Colorado em apenas 2. Mas em 2026, Palmeiras e Inter têm mais semelhanças do que diferenças. Ambos com 9 jogos, 6 vitórias, 1 empate, 2 derrotas e o mais importante, ganharam os principais clássicos da temporada. Claro que ainda tem tudo aquilo do ritmo, tem tudo aquilo de entrosamento, mas a gente vem evoluindo, vem crescendo, é isso que a gente vem buscando para mais uns 2 jogos, 3 aí a gente já está bem afiado. Sabemos que jogamos contra um time muito duro, sim, muito intenso, muito vertical. É um dos melhores times do Brasil hoje em dia. Mas temos que saber jogar o jogo, sim. Lo estamos preparando como outra final. Atenção que tem gringo novo no Verdão. E eu não tô falando do Arias, colombiano que já foi inscrito no Paulistão e chega até o fim dessa semana. O nome dele é Maurício, isso mesmo. O meia, que tem pai paraguaio, se naturalizou e pode até disputar a Copa do Mundo pelo Paraguai. Maurício já jogou no Colorado, é titular no Alviverde e tem 2 gols no ano. Aliás, Abel deve repetir a escalação pela 3ª vez seguida, com Carlos Miguel no gol, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Marlon Freitas, Andréas Pereira e Maurício, Alan, Flaco Lopes e Vitor Roque. Já os donos da casa não perdem há 3 jogos. Agora, no Brasileiro, tem só 1 ponto conquistado. Pesolano deve mandar força máxima hoje. Portanto, um provável Colorado tem Rocher, Bruno Gomes, Mercado, Victor Gabriel e Bernabei, Ronaldo, Paulinho, Vitinho e Alan Patrick, Carboneiro e Borré. Que timaço! O Ronaldo aí, bebê. Todo teu lugar que tem o Ronaldo. Verdade, tá confiante mesmo. Ela tá muito feliz hoje. Edu Dracena, agora vamos falar sério. A gente brinca muito, mas é hora de explanar esse confronto tão tradicional. Inter e Palmeiras. O Palmeiras ganha o derby. Talvez não tenha feito uma partida brilhante, mas ganhou o jogo, é o que vale. Começo de temporada, o Flamengo não jogou bem, venceu o Vitória. Então o Palmeiras vai com tudo para cima do meu Colorado, mas o Inter também está poupando no estadual. Os jogadores estão tendo um descanso físico, os titulares. Quem sabe hoje, hein? Por que não? Não, hoje não. Não será hoje não, viu, Renata? Agora, que falta de confiança. Não será. Pode ficar tranquilo que o Palmeiras não perde esse jogo hoje. Não, tranquilo, eu não ficarei. Ó, o Abel pode ser que possa repetir o time titular pela 3ª vez seguida. Então, isso te dá também a questão da confiança. Tomara que eles estejam bem cansados. E o entrosamento. Não, pode descansar no final de semana no Campeonato Paulista, que já está classificado. É a mesma coisa do São Paulo também, final de semana está classificado. Então, de repente, o foco realmente é hoje para que o time consiga vencer e pegar a liderança novamente do campeonato. Então, o Abel tem essa possibilidade, os jogadores sabem do momento que está vivendo. Vencer um clássico te dá mais confiança ainda para a sequência da temporada. Então, a gente espera hoje que o Palmeiras possa fazer um grande jogo. Ronaldão, aproveita a chance agora, neutralidade pura, pode comentar, comentarista mesmo. Sim, é porque eu tirar o clubismo, porque a verdade é que o Pesolano... Pesolano. Cada dia um nome ele inventa. Ele tá jogando numa linha ali de 4-4-2. E é legal porque ele tem o que no ataque? E na recomposição, esse menino Carboneiro, que pode fazer a diferença hoje. Não só fechar essas linhas, deixar o meio de campo povoado assim como gosta. E o Palmeiras tem dificuldade quando você coloca muita gente no meio de campo. Essa é a maior dificuldade do Palmeiras. E você usar muito mais o atacante, o Borré, de referência, e esse menino Carboneiro chegando. Eu acho que aí sim o Inter tem condições de pelo menos fazer um gol em cima desse time do Palmeiras e vencer o jogo. Por quê? Porque é um time que faz uma reposição até agora na mão do Pesolano aí, esse Pesolano pé de pano. O que tem de melhor o time do Inter? É a recomposição.
Esse time do Inter está se recompondo muito rápido e ajuda isso e dificulta a vida do Palmeiras. Agora, o que pode acontecer com o Carboneiro e com o Borré? Chegarem um pouco mais à frente, na velocidade. E os demais segurando ali, porque tem o Ronaldo nesse meio de campo. Não sei se você está sabendo. Junto com o Paulinho, que está jogando muito bem. Com o Ronaldo as coisas funcionam, Exato. pode ter certeza. Posso falar uma coisa? Tem tudo para ser um jogão. Eu espero que o Inter esteja atento, concentrado, que a defesa... É isso aí. A defesa... Ele Félix passou o Torres. mercado. É você. É você. Ó, Seguinte. Paulinho, Mamorim, e aí, hein? Tá esperançoso com a volta do Paulinho? Cara, eu tô muito esperançoso, tô muito ansioso pro retorno dele, eu só tô tô achando meio estranho, assim, porque tem uma galera que eu respeito demais dentro do jornalismo, dizendo que ele só volta em maio, né, outros falando que ele só volta após a Copa. Eu falo, cara, não é possível que a minha apuração e de outros colegas que eu respeito demais, o próprio eu tava com o Leozinho Barbieri falando ontem, eu tenho informação que ele volta em março, cara. Ele volta daqui a um mês, exatamente daqui a um mês, dia 11, 12, a programação é que ele volte dia 12 contra o Vasco. Então ele perderia a fase final do Paulista, o Paulista é 4 e 7 as finais, né? Se o Palmeiras chega na final do Paulista, acho que o Paulinho não vai entrar na final, até porque precisa voltar, precisa ganhar ritmo, né? Tá 8 meses parado. Mas minha informação é que ele volta em março contra o Vasco, obviamente não vai voltar 100%, pô, não chuta uma bola há muito tempo, então vai ter um período aí de readaptação para pegar ritmo também de jogo, mas minha informação é que ele volta em março mesmo, e aí vai estar 100% lá para abril, né, lá para abril, maio já vai estar 100%, mas ele volta ao Palmeiras, vai estar à disposição do Abel em março, daqui exatamente um mês, essa é a informação que eu tenho, e pô, é muita expectativa pro retorno do Paulinho, né, porque a gente viu no Mundial que mesmo sem estar 100%, ele ajuda demais, é muito diferente, cadencia, segura o jogo, né, controla o jogo, parece que ele joga num tempo diferente, e cara, quero acreditar que ele vai ser muito importante. Agora, quero ver onde ele vai entrar nesse time, né, porque com Arias, com Alan, com Maurício, com Flaco, com Roque, tem essa discussão se o Abel tem que jogar com 3 no meio, né, com a volta do Evangelista, ou se joga só com o Marlon e com o Andrés, se o meio campo não fica muito exposto somente com os dois. Então, cara, o Abel vai ter que achar qual time, qual formação o Palmeiras fica mais independente de quem jogue. Acho que ele tem que buscar um equilíbrio defensivo e ofensivo para esse time, mas o elenco vai ganhando peças, né, porque você tem um Paulinho no banco, um Felipe Anderson no banco, um Maurício no banco, com certeza o elenco vai ganhando cada vez mais peças e vai ficando mais forte aí, mas quero acreditar muito que o Paulinho já retorne em março, porque já deu também, né, tá na hora de começar a fazer valer esse investimento aí. O Carlos pergunta onde eu tô na Bahia. Eu tô em Salvador aqui, junto com você aqui, Carlos Alberto Rodrigues. Estou aqui em Salvador, vou curtir o carnaval por aqui. Pela primeira vez vou conhecer o carnaval aqui de Salvador. Falando de Paulinho, eu tenho a impressão, Amorim, que tem essas informações desencontradas, porque no fundo, eu acho que nem a galera do Palmeiras tem certeza. Por quê? Porque a evolução a resposta de quando o Paulinho volta, ela depende muito da evolução do cara. Lá atrás, vamos lembrar, a expectativa, teve lá em outubro mais ou menos, o Paulinho teve uma evolução tão grande que ficaram com a expectativa que ele voltaria em novembro já. Tanto que mostra lá na série da Globo, ele falando, tô pronto, vamos voltar, e depois mostra, não tá consolidando ainda, calma, porque é um negócio dia a dia. O fato é, o dia que a gente tiver a notícia de que o Paulinho foi para a transição física, eu sempre falo isso, tá? Faz tempo que eu falo isso. Quando ele estiver na transição física, é o sinal de que ele está próximo do retorno. Por enquanto, ele está no campo, está fazendo embaixadinha, aumentou a carga de trabalho, como divulgou o Palmeiras. Aliás, finalmente o Palmeiras topou falar alguma coisa do Paulinho. Pouco, mas falou no site do oficial sobre o Paulinho. Então, enquanto ele estiver nessa parte, ainda está longe. Veja o Evangelista. O Evangelista fez 3, 4 semanas de transição física até voltar. Então,
precisa de tempo. Eu tenho a impressão, viu, Amorim? Por isso que um fala maio, outro fala março, outro fala abril. Vai ter que esperar para ele voltando aos poucos e ter certeza de quando que ele vai ter condição de jogar. Agora, se ele jogar uma vez por semana, o que ele joga, o que ele mostrou no Mundial, o que ele fez contra a Inter Miami, o que ele fez contra o Botafogo, meu amigo, ele pode fazer que nem, sei lá, ele pode entrar uma vez por semana e meter 3 gols. Pô, Exato. não tem problema. Eu não vou ligar. Agora, a questão é, vamos ter que falar, né? Dependendo do que foi um erro da operação. Tem médico que eu conversei que os caras falam que a primeira operação dele foi errada. Mas quem conduziu isso, eu não sei se o Dr. Rubens está aí ainda, se tiver, manda um sinal. Quem conduziu foi o Lasmar, que é médico da seleção brasileira. Sim. Então, às vezes pode ter sido a operação certa, com a reação do corpo errada, pode ter sido a fisioterapia errada, Cara, é impossível. Corpo humano não é máquina. Quando eu quebrei, eu sei que eu não sou atleta, tá? Mas quando eu quebrei a perna, a minha recuperação de osso foi totalmente diferente da convencional, gente. Eu não sou atleta, pelo amor de Deus, mas o que eu quero dizer é, corpo de corpo varia. Se eu quebrar a perna, o Amorim quebrar a perna, ele pode se curar em 3 semanas, eu posso demorar 3 meses. Porque meu corpo produz sei lá o quê, porque eu não deixei de fumar, de beber, de pular. Tem um monte de coisa que pode acontecer. Então, eu acho que é nesse sentido que a gente temos que esperar. Agora, o que eu gostaria é o que diz o Cássio Andrade. Basta que o médico do Palmeiras venha a público e fale claramente a situação. Eu não entendo por que o Palmeiras não trata isso de uma forma clara. É difícil ser transparente, né, Lavieri? Essa é a minha visão. Ser transparente hoje é difícil, principalmente no futebol. Muita gente, né? Vejo a galera ali dentro do Palmeiras, até junto com o próprio jogador, pede para não divulgar, para não ter frustração, né? Provavelmente, né? Essa é a minha opinião, pessoal. E o Palmeiras entra em campo hoje contra o Internacional, fora de casa, às 9h30, no Beira-Rio. E o Inter busca, né, a primeira vitória na competição em 2026. O Palmeiras, por sua vez, busca a vitória como visitante no Brasileiro de 2026 também. Depois de empatar com o Atlético Mineiro na estreia e venceu Vitória em casa na segunda rodada. E 1-0 diante do Corinthians no Clássico, foi no Paulistão. E não tem nada a ver com hoje. Hoje é outros 500. Vamos ver aqui também a escalação do Inter, do Internacional, né? E ver também os desfalques dele também e o do Palmeiras. Vamos começar primeiro com o nosso, né? Com o nosso palestra aí, nosso Palmeiras. Que tem desfalque só do Paulinho, né? Que já tá, graças a Deus, avançou para tratamento do campo. Felipe Anderson em transição física. O John Arias chegará hoje ao Brasil, entre hoje e amanhã, né? Entre hoje e amanhã. E a arbitragem fica por conta de David Oliveira Lacerda. Assistente 1, Victor Hugo. Assistente 2, Douglas Pagung. VAR, Pablo Ramon Gonçalves. E o quarto árbitro, Luciano da Silva Miranda. E Palmeiras pode ir com Carlos Miguel, Murilo e Gustavo Gomes. Piquerez, Kelvin, Marlon Freitas, Andrés Pereira, Maurício, Alan, Flaco Lopes e Vitor Roque. Praticamente o mesmo time, né? O mesmo time que jogou aí contra o Corinthians. E o Internacional tem desfalque, né? O Benjamin, somente, né? E pendurado ninguém. Deixa eu ver também se o Verdão tem alguém pendurado. Também ninguém pendurado no Palmeiras. Contra o Vitória foi tranquilo. E o Internacional vai com Rocher, Mercado, Victor Gabriel, Bernabé, Bruno Gomes, Ronaldo, Paulinho, Alan Patrick, Vitinho, Borré e Carboneiro. É um time, né? Não tem tanta... Só o Carboneiro que tem que tomar cuidado, né? Que é uma válvula de escape, é um jogador muito rápido. O time todo, né? O time Borré também fez gol no Flamengo, é um atacante perigoso, mas o Palmeiras é mais time. Beleza, pessoal? Tamo junto e até o próximo vídeo aí. Se cuidem, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe as suas opiniões nos comentários.